Então tem que ter, eu mesmo converso muito com a minha técnica, assim, com a psicóloga, porque acredito eu que num momento como esse assim, é essencial uma pessoa te ouvir, porque às vezes a gente fica meio se guardando muito. Tem uma previsão aí, né, mas não tenho muita certeza não, mas a esperança é o último que mora, né? Parece que final de setembro, no mês de setembro ali, já tô em casa com a família já. Tudo isso a gente precisa se perguntar. E não é como uma forma, galera, de tenham medo, é uma forma de tenham consciência. Porque, às vezes, a gente se perde, né? Nessa onda do, pô, já tá 10, já vou. Como que eu tô? Como que é o meu projeto de vida para isso? Porque até para isso a gente precisa de um projeto de vida. Para ter as relações, para assumir esses compromissos com a outra pessoa, comigo mesmo, com aquilo que eu estou projetando para a minha vida, eu também preciso dizer assim, pô, não, tá legal. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Não estou fazendo porque eu estou numa onda, né, que todo mundo está fazendo e eu preciso fazer também, porque senão eu vou ficar fora do mundo. Aí é onde a gente entra na questão da diversidade. A questão da diversidade. O que é a diversidade? A diversidade no campo das etnias, é a diversidade no campo cultural, é a diversidade no campo social, é a diversidade das religiões, etc, etc e tal. Todas essas diversidades compõem o nosso dia a dia. E cada família, cada pessoa vai ter em si uma referência, né, para lidar com essas questões. O Ângelo, é possível, né, aqui dentro da Fundação Casa, para os adolescentes vivenciar os seus afetos, mesmo estando por esse período de privação de liberdade? Sim, é possível sim, e necessário, né, porque não dá para a gente trabalhar, e faz parte do desenvolvimento do adolescente ele vivenciar os afetos, né, sem um afeto não, né, pode prejudicar o desenvolvimento deles. Então, muitos deles ficam longe da família pela distância, às vezes a família por dificuldades financeiras não dá para vir visitar, então eles ficam tempo privados também da convivência familiar. Né? E a gente observa que muitos deles têm necessidade até do contato, do afeto, do toque mesmo, né, que eles costumam ficar fazendo carinho no outro, né, pela necessidade que eles têm de ter esse contato físico. Como os funcionários, eu não vejo um trabalho sem ter o vínculo, né? O afeto, o vínculo passa pelo afeto. Então, é importante ter uma relação de confiança, uma relação, né, de ter um vínculo mesmo para que ele possa confiar e colocar as coisas. E o próprio desenvolvimento do trabalho, ele fluir, né? Porque sim, a gente não pode esquecer que dentro do aspecto da adolescência, e aqui eles estão ainda nesta fase da adolescência, o desenvolvimento humano, ele necessita desse fortalecimento de vínculos, dessa troca de afetos, né? E mesmo estando aqui com pessoas desconhecidas, que eles se encontram e criam laços, mas na verdade ninguém vivenciou, ninguém se construiu dentro desse ambiente. Aqui, a convivência, como eu já falei, é a convivência, porque você tem que valorizar a convivência, você tem que aprender a respeitar o próximo, não importa se ele vem de outra cultura ou se ele vem de outros costumes. Ele tem um jeito, você tem o seu, você tem suas diferenças, às vezes você tem seus defeitos e qualidades e vice-versa. E é sempre bom ter um diálogo, né, para poder ter uma convivência melhor. Então, creio eu que, para mim, isso é a coisa mais importante que eu vou levar daqui de dentro. Porque às vezes lá fora, eu ia conversar com uma pessoa e se minha conversa de primeira instância não batia a cadela, eu já não fazia muita questão, não. Já virava as costas, já não procurava entender, ou a pessoa tomava uma atitude com a minha pessoa que eu não gostava, mas eu não queria saber, não queria entender por que estava sendo assim. Então eu posso entender que aqui dentro você aprendeu a valorizar o diálogo e a entender o comportamento do outro, a história do outro, as experiências do outro. Sim, o pessoal da psicóloga, assistente social, me ajudou muito nessa questão, para mim, conversando, dialogando comigo. Como que dentro do setor pedagógico, né,
contexto do seu trabalho, como que são administradas essas questões relacionadas à orientação sexual dos adolescentes que são atendidos aqui na Fundação? É tratado conforme a criação da equipe de referência todos os centros, tá? E tem um cuidado delicado, né? Porque a gente lida com seres humanos, muitos adolescentes, né? Vêm de famílias às vezes carentes, né? E a opção sexual X ou Y, posso dizer assim, é tratado delicadamente nos atendimentos com psicólogas, assistentes sociais, que fazem um trabalho fora do centro, no bairro onde esse adolescente reside, para saber como é esse adolescente lá fora, para ter um trabalho adequadamente com ele aqui dentro. Entendi. E quando vocês percebem que existe uma apresentação sexual que está fora do padrão que a Fundação acolhe, que aqui é majoritariamente o público masculino, né? Mas a gente entende que não é necessariamente a forma com que o adolescente se sente. Então, quando ele biologicamente entendido como homem, mas ele se sente de uma outra forma, essa diversidade ligada à orientação sexual é entendida como aqui na Fundação? Hoje a Fundação Casa avançou muito nesse quesito, né? Inclusive tem vários cursos, né, que a gente faz, todos os funcionários fazem, né? Que pelo AVA, né? E para lidarmos com essas situações no dia a dia. Que já esses cursos ele traz subsídio não só informacional, mas técnico a respeito dessas temáticas. Sim, para o que vamos enfrentar, vamos ter no dia a dia, conforme os dias de trabalho. Na sua visão, né, como profissional de saúde ligado ao setor de saúde aqui na Fundação, quais são as dificuldades que vocês encontram para realizar um trabalho de prevenção e autocuidado com os adolescentes? Essa é uma proposta, né, que tem no setor de saúde. Eu entendo assim, o adolescente, quando ele vem para o centro, né, que recebe a medida de intervenção, alguns, eles têm, assim, até pela situação familiar, pela dinâmica de vida, né, que ele se encontrava lá fora, tem casos de adolescentes até em situação de rua mesmo, tem casos que sim, né. Então, eu vejo que essa dificuldade, assim, tem que retomar os cuidados básicos. Muitos adolescentes vêm com uma carteira de vacina que não estão em dia, a maioria assim, com vacina atrasada. Então, aqui dentro do centro, a gente procura retomar desde o básico, desde a questão da vacinação, as orientações básicas aí de higiene no dia a dia, tanto com ele como com os pertences, né, dentro do dormitório, ambiente onde, né, ele dorme, enfim. Né? Então, esses cuidados básicos que a gente pode ter essa dificuldade, porque muitos lá fora vem com essa problemática aí, né, com essa demanda que é trabalhada aí, tanto pelo setor de saúde, que engloba a enfermeira, auxiliar de enfermagem, o médico também, que vem aqui a cada 15 dias, e a equipe psicossocial também, que a gente tem os atendimentos, a gente acaba abordando essa questão também. Sim. Mas e a questão da saúde sexual, desse entendimento do adolescente, que a gente entende que está nesse desenvolvimento mesmo para essas questões, né, da sexualidade, do despertar das emoções sexuais, como que fica todas essas orientações a respeito da saúde sexual? A maioria dessas orientações são nos atendimentos mesmo, né? O psicólogo, assim, ele desenvolve mais, né, essas orientações, até porque ele faz um atendimento semanal. O assistente social também não deixa de abordar, porque também a gente faz os atendimentos, né? Mas o psicólogo, ele tem mais profundidade em relação a essa questão. Né? Não é só o corpo e o sentimento, é a cabeça, né? É o cérebro, é tudo isso que tem que acompanhar também essa fase de desenvolvimento, porque senão a gente fica igual o bicho, né? Porque o bicho que é assim, ele sente, né? Ele sente a felicidade, o prazer, tá gostoso, ele vai. Não importa, né, o momento, o lugar, né, não importa. E a gente precisa também entender que a sexualidade também é o desenvolvimento no aspecto da maturidade, no aspecto cerebral, no aspecto de formação cidadã. Não, igual eu falei, era um assunto que era raso, não era muito comentado, querendo ou não, a forma que foi se
citada também foi de uma forma descontraída, foi de uma forma que deu para todo mundo entender, certo? Querendo ou não, a senhora soube tocar nos assuntos de uma forma que todo mundo se interessou, querendo ou não, um assunto de sexo, um assunto de prevenção, às vezes é uma coisa que não é muito comentada até dentro das famílias, muito menos por escola, né? Querendo ou não, é um assunto delicado para algumas pessoas, né? Mas a senhora e o pessoal trouxe de uma forma que deu pra gente entender bastante. A gente, querendo ou não, eu falo por mim, eu me interagi bastante. Eu quis procurar saber sobre o assunto, porque querendo ou não, ter uma vida sexual ativa, no dia de amanhã eu contraí uma doença dessa, não foi por falta de informação. Pelo menos a informação, a forma de me prevenir, eu tenho na minha mãos. Basta apenas eu querer. Tá, então o trabalho que há de prevenção e todas as estratégias de autocuidado, você acha que você saindo daqui, ele vai ser um projeto de vida para você? Sim, é uma coisa que eu tenho em mente, né, dona Cara? Não vou falar que vai dar certo, porque eu ainda não tô lá pra saber, né? É uma coisa momentânea. Mas eu vou procurar, sim, me prevenir bem melhor do que antes, porque é uma coisa que é relativa, né? Eu mesmo quero isso pra mim, não quero isso pra nenhum próximo meu. Mas se acontecer, pelo menos eu vou ter ciência de que foi por descuido meu, não foi falta de informação. Querendo ou não, muitas pessoas se sensibilizaram a vir e trazer o assunto, abordar o assunto comigo. Eu me dediquei a ele, por isso mesmo eu quero sair daqui, botar tudo em prática, ficar tranquilo, viver uma vida longa. E mesmo que você se descuidar, porque o se descuidar também é humano, né? Você também já aprendeu que existem outras estratégias que elas podem ser adotadas de forma emergencial para que você também não contraia, né? Principalmente o HIV, mas também que você possa procurar o atendimento médico para se prevenir das outras ISTs. Correto. Né? Você tem quantos anos? Tenho 18. 18. E faz quanto tempo que você está aqui? Eu, dia 19 agora, fiz 8 meses já. Elson, então, como que o projeto Prevenir e se Libertar, esse projeto que em 2023 a PIV vem desenvolvendo aqui dentro da Fundação Casa, através do financiamento do Fundo Positivo, como que você enxerga que ele contribuiu para algum tipo de reflexão sobre autocuidado, saúde sexual dos educandos aqui da Fundação? Bom, eu percebo que desde que começaram as reuniões mensais com a associação APIV, os meninos conseguem depois levar para a equipe de referência, para os outros setores, alguns temas que às vezes não eram tocados, mesmo tendo toda uma estrutura dentro da nossa instituição. Porém, a forma como é abordado esses temas tão sensíveis pela APIV permite que os adolescentes depois consigam conversar com seus referências. E a gente percebe que eles são muito desinformados, tem adolescentes muito novos que já são pais. Isso é fruto de uma desinformação às vezes, ou até mesmo da falta do autocuidado, de não se prevenir, de não pensar que ser pai tão jovem vai impactar lá na frente na vida dele. Então acho que está contribuindo nesse sentido. Boa vontade, isso é muito importante, porque isso significa que de alguma forma você acredita em nós que está aqui dentro. E isso trouxe muito conhecimento para mim sobre as DSTs, né, que estão espalhadas pelo mundo aí, louco, a bruxa tá solta, como que eu falo, né? Então, às vezes não conhece uma doença ou outra assim, mas a fundo, que nem vocês trouxeram para nós esse conteúdo, é muito importante. Porque a gente pode entender que isso é muito mais grave do que está na nossa cabeça. Às vezes a gente vai para uma festa, se envolve uma pessoa ali e não sabe, entendeu? O perigo que a gente está trazendo para a nossa saúde. Tem que se cuidar, isso é óbvio, é essencial. Então a informação ajuda e isso melhora muito nossos pensamentos. Mas isso que a gente fala tanto, a questão da individualidade, a particularidade de cada um e do respeito. A gente não pode tornar a nossa preferência, né, a maneira com que a gente gosta de sentir e receber, né, de dar e receber prazer como uma regra do mundo. Ela é minha, né, ela não pode ser a regra para que os outros também tenham que caminhar dentro dessa perspectiva, porque o que é do outro não é meu. O que se manifesta no outro
tem gente que gosta de abóbora, tem gente que não gosta nem do jiló nem da abóbora, que gosta do chuchu, sabe? É uma questão assim, de respeitar realmente o outro. E o que eu tenho a ver? O que me atinge? O que me agride tanto? A preferência do outro, né? O prazer do outro, os desejos do outro. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Que quando a gente se desenvolve sexualmente enquanto ser humano, a gente também precisa adquirir essa maturidade de entender o espaço do outro e aceitar que aquele espaço ele não deve me agredir, ele não deve invadir a minha centralidade a ponto de eu querer eliminar, de eu querer tirar de perto de mim. Excepcional, né? Sair daqui, quer continuar nos estudos, né? Falta pouco para terminar. Também quero ter uma capacitação a mais lá no Senac, quando sair também, né? Querendo ou não, eu já tive uma outra passagem, quando eu saí daqui eu estava encaminhado para ir para a ETEC e tudo, mas acabou que quando eu saí eu joguei tudo pro alto. Aí agora, uma reflexão nova, né? Maior de idade, né? Com toda a responsabilidade que eu ganho para lidar, igual todo ser humano tem. E querendo ou não, também tem um projetinho aí, né? Que é um familiar meu lá em Portugal. Sair daqui, tirar o visto no passaporte e partir pra lá, né? Conhecer um lugar novo, vida nova, uma nova cultura, uma nova